Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar. Se sou fiel num pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel num pouco, meus passos guiará. A fidelidade nas pequenas e nas grandes coisas é aquilo que o Senhor vem nos falar neste final de semana, aqui a partir do evangelista São Lucas, um evangelho, uma página hoje um tanto quanto difícil de interpretação, até mesmo para nós nos debruçarmos nesse evangelho, dá a nós também assim bastante trabalho, porque a gente tem que olhar com um pouco de clareza em algumas situações aqui, mas de primeiro eu já falo, Jesus não está aqui pedindo para que nós utilizemos mal tudo aquilo que nós temos, mas que utilizemos muito bem tudo aquilo que administramos. E não podemos esquecer que lá no Gênesis, depois da criação, tudo está, aquilo que foi criado, das coisas criadas,
tudo está submetido aos homens. O homem submetido a Deus, a fim de que nós tenhamos como aquela esperança, aquele parâmetro de vida, o próprio Deus, e o restante das coisas para servir aos homens. E não o contrário, nós nos colocarmos abaixo, principalmente das coisas materiais. E aqui nós vemos então esse administrador, e aí se nós pegarmos aí a palavrinha administrador lá do grego, vem significar econômo, é aquele que, melhor, administrador está bem traduzido, mas a gente não pode aí até mesmo traduzir como um mordomo da casa, né, que estava ali administrando as coisas da casa e recebe essa demissão pela má administração, por ter esbanjado os bens daquele patrão. Então, aqui o que Jesus fala diante dessa situação que nos é apresentada. Aquele homem que viu que a sua vida já estava quase se perdendo, podemos assim dizer, ele pensou, estrategou, tá certo, não? Estrategou, né? Eu não sei, né? Mas pensou de uma maneira tão ali minuciosa para, depois que ser mandado embora, ter ainda condições para amizades. Então ele tirou um pouco mais daquilo que as pessoas estavam devendo, mandou apagar tudo aquilo e escrever uma outra situação para beneficiá-lo. Mas aqui esse elogio que esse patrão faz a esse senhor, esse administrador, é um elogio no seguinte sentido: você foi capaz de pensar tudo isso de uma maneira muito minuciosa para se garantir em alguma outra situação, em algum outro pós-momento. E aqui Jesus conta essa parábola a nós para utilizarmos a esperteza, a verdadeira prudência para administrarmos aquilo que podemos dizer que são as coisas sagradas, as coisas eternas. Por quê? Aí ele faz essa distinção, né, dos filhos deste mundo e os filhos da luz. Por que essa distinção? Porque os filhos deste mundo são aqueles que aqui Jesus ele vai descrever, que planejam, que se formam, que vão atrás de tudo, que administram tantas outras coisas. E também todas essas coisas, essa boa administração, esse buscar saber mais, esse buscar se aprofundar mais, precisa também ser com as coisas eternas. Não é porque somos cristãos que somos bobos. Não é porque somos cristãos que temos que passar a mão na cabeça. Aqui, olhar tudo com o olhar divino e vai ser bem administrado. Nos prepararmos bem para as coisas deste mundo. Nos prepararmos bem, mas tudo isso da boa administração em vista do quê? Jesus ele vem dar-nos a boa notícia, a boa nova, em vista do quê? Não nos esqueçamos, sempre em vista da salvação. Sempre em vista de buscarmos e alcançarmos o céu. Os filhos do mundo não querem saber de céu. Os filhos do mundo não querem saber de eternidade. Os filhos do mundo não querem saber de esperança. Os filhos do mundo querem saber da felicidade aqui e agora. E muitos dedicam a felicidade naquilo que é passageiro. Naquilo que corrói, naquilo que quebra. E aqui, os filhos da luz, e é isso que o Senhor quer colocar para nós, que nós tenhamos sempre a certeza de que aquilo que nós temos em mãos, não importa o que seja bem administrado em vista da salvação e para nos servir. E não fazermos escravos das coisas que, principalmente aqui é citado até mesmo o dinheiro.
Lá na Patagônia tem gente que é escravo do dinheiro. Ainda bem que é só lá. Que aqui não existe isso. Mas vai se colocando a própria segurança naquilo que não vai dar a segurança, que não vai trazer a felicidade. Então, até mesmo o dado da felicidade é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Que quando eu deposito a minha felicidade naquilo que é material, eu nunca vou estar feliz, porque eu nunca vou ter tudo aquilo que eu quero neste mundo. Às vezes a gente sonha em ter tantas coisas e falar, se eu tiver aquilo eu vou ser feliz. Por um período passageiro. Mas o que aqui é importante nós buscarmos sempre é perguntarmos, como Jesus falou no último versículo desse evangelho hoje, quem com a minha vida cristã, como filho da luz, e quero cada dia mais ser filho da luz, estou servindo? A Deus ou ao dinheiro? Isso em tudo, nas nossas decisões, nos nossos afazeres. E aí que vale a pena nós termos atenção como nós estamos cuidando, até mesmo dos nossos filhos, das nossas filhas, das nossas crianças que estão vindo aí. Hoje aí nós vamos apresentar a criança, que nasceu, Então, que valor os pais ali vão dar para essa criança que vai vir? O que nós vamos deixar aí para essa criança daqui a 20 anos, 30 anos? Que sejam os valores eternos. E essa é a maior preocupação nossa, de dar o valor eterno, porque às vezes eu dou tudo, menos Deus. E aí está um grande perigo na nossa vida de família, na nossa vida até mesmo futura, quando eu vou tirando as coisas sagradas eternas do mundo hoje. E o Senhor nos conta isso para alcançarmos a vida eterna. O céu ele nos garante quando a administração das pequenas coisas estão sendo feitas com justiça, com verdade e até mesmo, na fidelidade e não na injustiça. Aqui podemos dizer aí tem uma espécie de propina, tem uma espécie de corrupção nessa fala aqui, mas pensou minuciosamente para fazer aquilo. E que tenhamos nós essa esperteza, não de fazermos as coisas erradas, mas planejar tudo, muito bem planejado, as coisas que são eternas e divinas. Já aqui hoje, já aqui na nossa história, já aqui na nossa vida. Então, outro dia eu ouvi uma frase, achei muito interessante. Quem aqui consegue viver sem dinheiro, ergue a mão. Vocês têm essa receita? Me passa se tiverem, É difícil, não tem, Mas a gente tem que ter o grande cuidado, e aí vem aquilo que eu estava até ouvindo esses dias, o dinheiro, o que ele é na nossa vida, O mal necessário. Se eu não souber administrar, até mesmo São Paulo fala em uma de suas cartas, se eu não souber bem administrar, é por ali que vai entrar todo o mal na minha casa, na minha família. Se eu não administrar bem aquilo que realmente vai estar aí à minha disposição. Para encerrar essa homilia também, não podemos esquecer o que São Paulo nos fala hoje. Para que fazer tudo isso? Para que administrar bem? Para que olhar essa parábola de Jesus hoje que parece um tanto quanto assim difícil de ser interpretada? Para vivermos na sinceridade, para vivermos na prudência, para vivermos com total olhar voltado a Deus. Mas como fazer isso? Ergai vossas mãos santas para o céu, como São Paulo falou. Vossas mãos santas para o céu. Desde os primeiros séculos, a nossa igreja tem esse gesto de levantar as mãos. E às vezes a gente vê alguns grupos aí, eu não vou levantar a mão no Pai Nosso. Não é certo levantar a mão no Pai Nosso. Desde os primeiros séculos, a igreja tem nos orientado para
levantar as nossas mãos santas para Deus e pedir. E de uma maneira especial aqui, São Paulo a Timóteo fala para pedir bons administradores. Rezarmos por aqueles que nos governam. Rezarmos por aqueles que administram as coisas. E principalmente por nós mesmos que administramos tantas coisas na nossa vida. Por que São Paulo fala isso? Quem era que governava no tempo de São Paulo ali? O império. O império, um imperador. Então aí tampa o ouvido das crianças, né? Calígula. Que você pegar a história desse imperador, você vai ver um filme pornográfico. Incesto, praticava tantas atrocidades. No Senado do romano até nomeou um cavalo para ser um senador, desprestigiando todo o governo. E aí é importante nós notarmos, né, que São Paulo pede, vamos rezar. Aí está a nossa maior ferramenta para uma boa administração, elevar nossas mãos santas para o céu. Depois, Nero, que botava fogo nos cristãos e que não permitia que os cristãos se reunissem para a oração. E assim, uma administração assim totalmente voltada para o ego, para si mesmo. E é importante nós termos esse cuidado de rezarmos também, para que tudo seja feito com muita prudência em vista de todos. Por isso nós cantamos no Salmo hoje, que o Senhor Deus, Ele eleva os pobres. Ele quer elevar a todos. Ele quer cuidar de todos. E tenhamos essa atenção de nós também rezarmos pelos nossos governantes para que governem para todos e não para alguns.